Então vamos lá, pessoal, nossa segunda parte da aula, né, onde a gente vai discutir, né, a situação de realidade profissional, tá bom? A nossa situação de realidade profissional, ela vai seguir justamente os conteúdos, né, referente a essas novas tendências, né, esses novos, né, modelos de gestão, boas práticas de gestão que podem ser adotadas pelas empresas. Então, a gente vai iniciar essa atividade desenvolvendo os procedimentos, né, pelos quais os gestores da empresa Linda Chefe do Lar devem se orientar para implementar e praticar, né, a tecnologia de gestão, né, tecnologia de gestão de Open Book Management, né? Ok? Só um minutinho. Peraí. Oi, oi, oi. 7693. Tchau, tchau. Então, voltando aqui, pessoal. Então, a gente vai praticar, né, essa tecnologia de gestão, né, essa gestão transparente. E aí a gente vai ver o que é que a gente precisa de base, né, qual o tipo de conteúdo que a gente precisa para implementar ferramentas estratégicas que possam favorecer essa gestão, né, transparente dentro das empresas. Né. E no caso, a empresa específica, a Linda Chefe do Lar. Bom, então a primeira linha atual de linha de manufatura, né, no caso aqui o termo inglês representa justamente produção enxuta, né, que nós temos um modelo de produção enxuta que teve início, né, em 1950 com o Japão, que tinha esse objetivo de contribuir, né, com a agilidade, flexibilidade das fábricas, no atendimento de demanda do mercado. Então era um modelo de produção totalmente enxuto. Então esse programa, né, de produção limpa, né, enxuta, ela tem como base, né, duas opções de ferramentas, que é o que a gente vai apresentar agora. A primeira ferramenta é o modelo 5S, né, que é um processo que visa, né, mudar a maneira de pensar e agir das pessoas. Então, muitas empresas adotam, né, esse modelo 5S, onde a partir dele se provoca transformações visuais no aspecto, né, no comportamento das pessoas, partindo de senso, né, senso de organização, senso de higiene, senso de limpeza. Então, a gente tem aqui justamente, né, dentro do modelo 5S, cada S, né, ele representa um senso. Então, você tem aqui, ó, senso de organização, senso de limpeza, né, o senso de saúde e higiene, o senso de autodisciplina, né, o senso de utilização. Então, essa técnica, né, o programa 5S, ao ser implementado dentro da empresa, ele vai buscar potencializar, né, processos, buscar processos cada vez mais organizados. O senso de limpeza tem a ver justamente com a organização do local, né? A palavra por si só já dá o significado, um ambiente organizado, né, visivelmente limpo, né, fatores relacionados à saúde e higiene, né, do trabalhador, a autodisciplina, né, o senso de utilização, a utilização dos recursos necessários para se garantir um maior nível de produtividade. E outra ferramenta, né, que pode ter uma garantia de atuação estratégica é o ciclo PDCA, né, que é um método de controle que determina os procedimentos de melhorias a serem aprendidos por todos dentro de uma empresa, né, através de um ciclo. Então, por exemplo, o P, né, vem de plan, planejar. Então, nessa etapa é onde se identifica o problema, né, se analisa. Então, o que que acontece? O que que a gente encontra normalmente dentro de uma empresa? O que é, assim, é o mais comum a gente encontrar dentro da empresa? É problema. Então essa ferramenta ela nos auxilia desde o processo de identificação do problema, análise do fenômeno, do processo, estabelecimento de um plano de ação. Esse plano de ação ele é executado, ele é verificado e a partir do resultado, né, após a verificação, você tem aí a padronização, a ação. Ou seja, né, você teve um ciclo de melhoria do processo. Então esse ciclo, inclusive, ele é conhecido como o ciclo de melhoria, né? Ciclo de melhoria contínua, né? É o ciclo de melhoria contínua, né? É como se você tivesse dentro de uma escala gráfica, né? Se a gente fosse analisar um gráfico,
É como se o PDCA, esse ciclo, ele tivesse uma rotação, ou seja, né, quanto maior for o tempo, né, quanto maior for o tempo, melhorias serão necessárias a serem desenvolvidas dentro da empresa. Então ele é dividido nessa etapa, né? Então você tem a etapa de planejar, executar, verificar e agir. Então desde a identificação do problema até o plano de ação, né? Plano de ação, execução, verificação e a padronização do processo. Então quando a gente vai falar de uma inovação de negócio, então você tem nesse contexto, né, a concepção ela é voltada para o conceito de mínimo produto viável e testagem rápida, priorizando as condições reais do mercado. Ou seja, você busca inovar num baixo custo e um nível de aprendizagem sobre o que os clientes exigem. Então, na hora que a gente vai adotar, né, toda empresa que vai adotar um modelo de Lean Innovation Management, o gestor ele deve preparar as condições para o sucesso de sua implementação. Então, o que tem que avaliar? Por exemplo, revendo ferramentas e processos. Então, eu estou revendo todos os recursos. Então, vamos lá, eu tenho uma empresa, então eu tenho determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas, então eu tenho que avaliar o processo. Então, o meu processo de atendimento, qual é a falha que eu tenho nele? Qual é a falha que eu tenho na execução do meu serviço? Qual é a falha que eu tenho no meu processo produtivo? Então, eu vou verificar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a partir lá do PDCA, né, a partir dos problemas que eu vou identificando dentro do negócio, eu vou buscar, né, reformular o processo, estabelecer melhorias para que eu possa garantir uma maior agilidade, fazendo transformações inclusive na cultura do negócio, que é o maior desafio, né, trabalhar com a essência do negócio, a cultura organizacional, que é um conjunto de crenças e valores que compõem a empresa. Enfim, né, esse modelo ele demanda a utilização de ferramentas que busquem, né, um estímulo de envolvimento de todos na melhoria contínua, né? Então, se a gente pegar o próprio ciclo PDCA, ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, as estratégias, se a gente for utilizar o termo estratégia, ela representa justamente o quê? Definição de missão e objetivos organizacionais. Então, a estratégia ela vai acontecer em 3 níveis, né, dentro da sua estrutura. Então, quais são esses níveis? Né? Se a gente pegar aqui, né, a definição do que a Venato, ele traz esses níveis, né, estratégico, tático, operacional, e a partir desse modelo, né, estratégico nasce o que nós chamamos de administração por objetivos. Tá? Então, por exemplo, ó, como é que fica aqui através da figura, fica mais fácil a gente visualizar. Então, o estratégico. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar uma melhoria na empresa. Eu tenho que pensar estrategicamente. Então, a primeira ação, né, dentro dessa perspectiva, é a gente desenhar todo o modelo estratégico. Pensar, né, quais são as atividades, os setores que vão atuar, né, de forma estratégica, quem são os agentes que vão atuar no campo estratégico, aqueles que vão atuar no campo tático e aqueles que vão atuar no campo operacional. Então é muito importante a definição, né, de uma escala, inclusive a questão da própria hierarquia dentro da empresa. Por mais que eu tenha um modelo de trabalho descentralizado, onde eu envolvo a participação, né, das pessoas dentro dos processos, a gente tem aqui, né, de forma visível, por mais que eu tenha um modelo descentralizado, é muito importante eu entender a base estratégica, né, quais são as diretrizes. Então as diretrizes, elas são definidas aqui, né, por que e quando, plano tático, onde, como, plano de ação, o que é que precisa ser feito. Então se a gente for avaliar, por exemplo, eu, quanto professor, eu estou em qual base? Eu estou no operacional. Eu sou o executor do processo de ensino. Eu e o quadro docente, o quadro administrativo, as pessoas que trabalham no processo de operação, de gestão, né, de processos, atendimento, enfim. Então a gente consegue visualizar em todos os níveis. Então, assim, esse modelo, né, de estratégico é o Think Skills, ou pensar estrategicamente. Ele parte das premissas da estratégia organizacional, em um sentido mais amplo, ou requer estudos em múltiplos níveis de análise para superar a ideia do pensamento linear, para compreender a estratégia mais profundamente. Então essa orientação ela nos leva, né, realmente a uma perspectiva estratégica. E aí nós temos aqui essa
figura, né, que é o mapa da estratégia. É como se a minha estratégia ela precisasse ser desenvolvida a partir de perspectivas. Então, a minha estratégia ela tem que ter a perspectiva financeira, a perspectiva dos clientes, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva de inovação e aprendizado. Então, cada perspectiva dessa ela tem aí um objetivo, né? Então, a gente tem dentro das organizações, né, financeiramente, o objetivo de maximizar o lucro para os acionistas. Então, dentro dessa perspectiva financeira, eu preciso o quê? Aumentar o desempenho financeiro do negócio. Porém, a perspectiva do cliente tem que ser voltada para a melhoria nos atendimentos, implementar, né, um sistema de relacionamento, um CRM, né, Customer Relationship Management, né, que é a gestão de relacionamento com o cliente, né, a perspectiva dos processos internos, melhorar processo, implantar novas tecnologias, né, então qual tipo de tecnologia que eu posso agregar no negócio. E a inovação e aprendizado, né, que tem a ver com as políticas de RH da empresa, né, o que o RH da empresa está fazendo em termos de programas de treinamento, desenvolvimento, desde o processo de recrutamento e seleção, os primeiros treinamentos, né, de integração, socialização. E isso com certeza, né, a partir da perspectiva de inovação, então quanto mais pessoas eu tiver treinadas, capacitadas, melhoria eu vou ter direta no meu processo interno, né, eu vou ter um atendimento, né, mais bem executado, né, eu vou ter um relacionamento maior com o meu cliente, porque eu tenho uma equipe preparada para lidar com isso, e automaticamente eu vou direcionar tudo isso, né, para uma perspectiva realmente financeira, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é a nossa segunda parte da aula, né, e a gente se encontra daqui a pouco aqui no terceiro vídeo. Um abraço a todos.